Hoje, dia 13 de setembro, fazem 4 anos que o meu pai morreu. E agora são 6h40, fazem daqui a 1 hora, é a hora em que ele, no atestado de óbito dele, tá a hora da morte, 7h40. E hoje fazem 4 anos que o meu pai morreu. Esse ano, indiscutivelmente, foi talvez o ano mais difícil depois do primeiro ano da morte dele. E eu sempre cresci com meu pai, eu sempre quis estar com ele, embora ele tenha sido um pouco ausente na minha infância, não estava 100% presente, tiveram muitas falhas e faltas como pai na minha infância e do meu irmão, dos meus irmãos, né? E só que eu acho que de todos os filhos eu era o mais apegado a ele, era o que queria estar sempre com ele, queria ir trabalhar, queria estar junto, queria estar colado com ele. E eu, durante um período na minha vida, eu passei distante dele. Adolescência, né? Aquela coisa de, não liga pra mim, eu não ligo pra ele, então é isso aí, dane-se. Né? Aquela fase mais rebelde do negócio. E eu, pela questão de ele ter crescido ausente, né? Eu ter crescido ausente e ele não ter participado de muita coisa na minha vida, na minha infância, adolescência, enfim. Eu, por exemplo, eu não lembro dele nas minhas formaturas, né? Meu pai. Então, assim, foram algumas questões, né, como figura paterna, que você olha e diz assim, cara, teu pai tinha que estar ali, né? Então, o que eu tenho para falar para você, e eu gravo esses vídeos aqui, um dos motivos é porque eu gostaria de ter ouvido isso há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, porque algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe por quê, e quando a gente se depara já aconteceu, a gente já está vivendo isso no agora, e depois a gente começa a refletir no passado, né? As coisas que poderíamos ter feito, as coisas que não precisávamos termos feito, coisas que poderíamos ter evitado, ou ações que poderíamos ter feito, só que hoje não fazem tanta diferença porque a gente não consegue voltar mais lá. A gente não consegue mudar o passado, né, para aquilo que nós estamos vivendo no agora. Então esse mês de agosto, o mês de agosto é sempre um mês difícil, né? Eu sei que já estamos em setembro, hoje é dia 13 de setembro, mas o mês de agosto foi um dos piores meses para mim em muitos anos. É mês de Dia dos Pais, dia 11 de agosto, o dia que eu internei meu pai, dia 20 de agosto é o dia do aniversário dele. Todo o sentimento que permeou agosto até setembro por conta dele estar internado, entubado, na UTI, e aquela incerteza, aquela insegurança, uma hora tá bem, uma hora não tá, uma hora tá bem, uma hora não tá, aquela agonia, sabe, do mês de agosto, de ter passado 32 dias na agonia de que ele fica vivo ou morre, fica vivo ou morre. E aí eu olho para trás e eu vejo algumas questões que poderia ter mudado, poderia fazer diferente, com certeza, né? Se a gente tivesse poder de voltar e fazer muita coisa diferente, a gente faria. Mas eu também, por quê? Porque eu acho que faz parte da vida do ser humano ele se arrepender, né? Então a gente precisa olhar com arrependimento para o passado de várias questões que a gente fez ou deixou de fazer. Porque isso reflete o coração de um homem, né? Ou de uma mulher que se arrepende de coisas. Tem gente que fala assim, eu não me arrependo de nada na minha vida. Então, porra, não se deu a chance de melhorar, né? Não se deu a chance de mudar, de ser melhor. Acho que esse é um dos piores tipos de pessoas que existem. Agora, o que eu tenho pra te falar é que a minha relação com meu pai, na minha infância, ela não foi das melhores, né? Eu acho que todo ser humano, acho que eu já cheguei nessa conclusão, todo ser humano ele tem um problema com o pai ou com a mãe. Todo. De problemas que talvez não foi ausente, mas tem algumas questões e problemas com o pai e com a mãe que são as pessoas que mais devem nos amar,
ou deveriam nos amar. E as pessoas, porque a gente se espelha, pô. Então alguma coisa ou outra a gente tem de crise, né, em relação a isso. Eu vou dizer para você que eu cresci na adolescência com meu pai e uma das coisas que mais me agoniava ali quando eu tinha meus 17 para 18 anos, sabe? É que eu não lembrava de ter ouvido do meu pai um eu te amo. E a minha relação com ele não era aquela relação assim pai-filho, sabe? Nos víamos muito pouco, não ligávamos, não éramos presentes um para o outro como pai e filho. E chegou um dia que eu olhei e disse assim, eu comecei a fazer alguns cursos de inteligência emocional, eu tinha 17 anos, né? E aí esses cursos do Paulo Vieira, inclusive, método CIS, fiz com 17 para 18 anos. E aí eu, estudando sobre isso, eu comecei a enxergar e ver o porquê que o meu pai era do jeito que era, porquê que a minha mãe era do jeito que era, porquê que as pessoas em volta eram do jeito que eram. E aquilo começou a fazer total sentido para mim, ao ponto de olhar e dizer assim, caramba, meu pai é assim porque o meu pai não teve figura paterna nenhuma. O meu avô era um cara mau. Meu avô batia em todos os filhos, batia na minha avó. Meu avô arrancou 2 dentes do meu pai com alicate mecânico, velho. Meu pai não teve figura paterna nenhuma. Nenhuma. Meu pai tinha os traumas dele em relação ao pai. E chegou um momento que eu olhei e disse assim, ó, caramba, velho, esse cara é meu pai. Ele é o meu pai. Eu preciso ter relação com esse cara, relacionamento com esse cara. Ele é meu pai. Eu amo ele, eu sempre quis estar perto dele. Eu preciso ter relacionamento com ele. E foi aí que eu tomei uma decisão de, pelo menos 1 ou 2 vezes ao mês, eu ligar pra ele, nem que seja 2 minutos. Nem que fosse 2 minutos, eu ligava. E aí, pai, como é que tá? Como é que você tá? Às vezes semanalmente, às vezes a cada 15 dias, às vezes uma vez no mês. E falava com ele, às vezes, nem 3 minutos. E eu sempre no final dizia, pai, eu te amo. E para mim era muito doloroso eu ver ele desligar o telefone e não falar para mim de volta, filho, eu também te amo. Só que eu olhei e disse assim, eu vou insistir até o fim. Eu vou arrancar um eu te amo desse cara, porque até então eu não lembrava de ouvir meu pai falar para mim que me amava. E eu ligava, às vezes eu ia lá, eu via, conversava, ia lá, ficava 1 hora com ele, tomava um café, comprava, levava uma orelhinha de gato. E meu pai sempre foi zelador, né? Num prédio bem no centro de Floripa, praticamente. E eu ia lá, passava na padaria, comprava orelhinha de gato, pão de queijo. Isso por várias vezes. E a gente ia pra cozinha do prédio, tomávamos um café e comíamos ali a orelhinha de gato, comíamos o pão de queijo, enfim. E eu olhava e dizia assim, cara, eu vou insistir. Eu vou insistir porque esse cara é meu pai. Sabe? Esse cara é meu pai, eu preciso insistir com ele, eu preciso reatar com ele alguma coisa que tá aqui dentro, porque eu sinto que eu preciso fazer isso. E eu preciso tentar até o fim, eu vou fazer isso, eu vou tentar até o fim. E eu lembro de por muitas vezes fazer isso, cara. E pra mim era um dos momentos mais alegres que eu tinha. Que a gente parava e às vezes a gente nem conversava, a gente só tava ali comendo orelhinha de gato e um pão de queijo. E pra mim era difícil. Quando eu saía da frente dele, ou quando eu desligava o telefone, eu falava, pai, eu te amo, cara. Eu abraçava. E ele, às vezes, não conseguia falar de volta, sabe? Mas ele olhava e ele, não, Deus te abençoe, meu filho. Não, fica com Deus. E tal, não sei o quê. Até o dia que eu lembro. O dia. Depois de quase 1 ano, mano. Depois de quase 1 ano. O dia em que eu liguei pra ele, eu conversei com ele e no final eu falei assim, ó, pai, eu te amo. Vou passar aí final de semana, vamos fazer alguma coisa, mas ó, eu te amo. E eu lembro até hoje o dia que ele olhou e que ele no telefone do outro lado ele falou, filho, eu também te amo. Deus te abençoe. Te espero aqui fim de semana. Desligou o telefone e eu chorei. Eu chorei. Eu chorei porque da minha insistência, da minha persistência de querer contato com meu pai, de querer reatar uma parceria de pai e filho, naquele momento fez sentido para mim. Naquele momento fez sentido.
E pra mim foi uma coisa que valeu a pena. E valeu muito a pena. Porque depois daquele dia, os últimos 5, 6 anos da minha vida com meu pai foram os melhores de uma relação de pai e filho. Os melhores. Mas o que eu tô querendo dizer pra você é que isso só aconteceu porque eu insisti. Porque eu insisti. E se você ainda tem o seu pai, eu vou falar uma coisa pra você, não importa as dores que você carrega dele. Não importa se você insistir. Se você mostrar que você quer a atenção dele, você quer o carinho, você quer amar ele. Como teu pai. Pode valer a pena. Eu sei que cada caso é um caso, cada caso é subjetivo demais. Eu sei que a outra pessoa também precisa querer, né? Outra pessoa também precisa querer e é doloroso. É doloroso você querer amar alguém ou esboçar amor para alguém e você não receber de volta a reciprocidade disso. É doloroso pra um cacete. Mas depois de tanta insistência, depois de tanta persistência, porque o Gabriel sempre vai insistir, mano, naquilo que acredita. O Gabriel sempre vai persistir naquilo que acredita e vai lutar por isso. Até o dia em que ele olhar e ver, não tem jeito. Mas mesmo assim com o coração querendo continuar insistindo. E pra mim foi a melhor coisa, uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Insistir com meu pai em reatar um amor de pai e filho que voltou. Porque às vezes, cara, tu tens o teu pai ali e ele não me procura, ele não faz isso, não faz aquilo, porque talvez ele olha, ele vê assim, porra, eu errei tanto, pô, já tá criado, já tá ali, já tá grande, e eu vou encher o saco dele, vou lá incomodar, vou lá perturbar, vou lá ficar forçando uma coisa que não tem. A cabeça dos nossos pais são antigas. São antigas. Cabeça, mentalidade é diferente da nossa de hoje, sabe? E eu sei que meu pai talvez não tenha resolvido muita coisa na vida dele por constrangimento e por vergonha e por medo e por sei lá o quê, porque ele é ser humano igual nós. Também tem medo, também tem receio, também tem vergonha, também tem constrangimento. Da mesma forma que nós. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, vale a pena insistir. Vale a pena insistir. E o dia que meu pai morreu pra mim foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Ou quiçá o dia mais difícil da minha vida. Aguentar tudo aquilo ali, ver tudo que aconteceu, da forma como foi, ter que aguentar a barra com todo mundo. Eu acho que eu chorei como eu nunca havia chorado na minha vida. Mas o que eu tenho pra dizer pra você é que se você passou por isso, ou você passou recentemente por isso, uma coisa que foi pilar e é pilar na minha vida até hoje, é que toda dor é por enquanto. Pode doer, dói pra caramba, mas toda dor é por enquanto. Bateram nas minhas costas, me abraçaram no dia que meu pai morreu e falaram assim, cara, tá tudo bem. Eu olhei e disse assim, não tá tudo bem. Nem um pouco, meu pai morreu, irmão. Como é que tá tudo bem? Não tá tudo bem. Mas eu olho hoje, 4 anos depois, e eu vejo que ficou tudo bem. Ficou tudo bem. Meu pai morreu no momento que precisou e era a hora dele, entende? Por mais que eu quisesse que ele ficasse, meu pai não tinha comorbidade nenhuma, nunca vi meu pai com uma gripe e morreu de Covid, cara. Sem comorbidade nenhuma. Era a hora dele. E eu olho pra trás e eu vejo, caramba, o quanto eu cresci depois disso. O quanto eu comecei a enxergar a vida de outro jeito, cara. Pra mim as coisas têm muito mais valor. As pessoas têm muito mais valor que as coisas. O meu agora, o hoje e o agora tem muito mais valor pra mim hoje. Do que eu ficar com a cabeça presa no amanhã ou ficar me remoendo pelos erros do passado. Porque o relógio só tem 2 ponteiros, né? Hoje e agora. Eu passei a valorizar as minhas relações, os meus amigos, minha família, as pessoas que eu amo, meu time, meu trabalho,
meus clientes, meus parceiros, meus sócios. Passei a valorizá-los, cara, de uma forma que eu nunca tinha pensado na vida. Toda a dor é por enquanto. Se você passou por isso recente, eu quero te dizer que a saudade aumenta, ela cresce, mas lembre com amor e com carinho os sorrisos do seu familiar, da pessoa que você ama, que você amou, que você queria que estivesse aqui com você e hoje não está. E deixa eu dizer, toda a dor é por enquanto, por um momento. Depois você vai olhar para trás, você vai sorrir, você vai se lembrar, você vai conversar, você vai, sei lá. Toda a dor é por enquanto. Eu sei que parece que a gente não consegue, parece que é difícil, parece não, é difícil. A gente vai olhar, a gente olha e diz assim, eu não consigo sobreviver a isso. Você consegue. Consegue. Toda a dor é por enquanto. E eu tô aqui para te lembrar que você consegue.